Olá, eu sou o Ian e hoje eu e meu colega Enzo viemos apresentar sobre Dom Pedro II algumas curiosidades e principalmente sua biografia. Dom Pedro II nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio da Quinta de Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e da imperatriz Dona Maria Leopoldina. Ele era o sétimo filho do casal, mas tornou-se herdeiro, visto que seus irmãos mais velhos, Miguel e João Carlos, morreram. Sua mãe faleceu quando ele tinha cerca de 1 ano de idade. Depois disso, o seu pai o deixou com 5 anos, partindo para conquistar o trono português. E ali, o mesmo morreria quando ele tivesse 9. Por esse motivo, teve uma infância difícil, embora tenha recebido uma educação exemplar. Durante sua formação, teve diversas aulas, como arte, história, geografia, ciências naturais, entre outros. Falando um pouco sobre casamentos e filhos, ele casou-se com a princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon. Ela era filha de Francisco I das Duas Cilícias, rei das Duas Cilícias, e da infanta Maria Isabel da Espanha. Com a imperatriz Teresa Cristina teve 4 filhos: Afonso Pedro, o primeiro príncipe imperial; Isabel do Brasil, princesa imperial; Leopoldina do Brasil, princesa do Brasil; e Pedro Afonso, príncipe imperial. Apenas as meninas, Isabel e Leopoldina, chegaram à idade adulta. Isabel foi a herdeira do trono e exerceria a regência entre 3 ocasiões. Já Leopoldina casou-se com o príncipe alemão Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e viveu na Europa até sua morte, em 1871. Dom Pedro II governou o Brasil durante 49 anos, entre 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Esse período ficou conhecido como o Segundo Reinado. Por meio do golpe da maioridade, ele foi nomeado imperador em 23 de julho de 1840, quando o mesmo tinha apenas 14 anos de idade. Segundo a Constituição implementada por seu pai, o imperador Dom Pedro I, em 1824, a maioridade do herdeiro era alcançada com 21 anos completos. A declaração da maioridade, portanto, permitia que ele governasse o país antes dessa idade. Note que essa declaração foi uma estratégia do Partido Liberal, o qual tinha o intuito de acabar com o período regencial no Brasil. E durante este período, o país era governado apenas por grupos políticos. Esses grupos eram liberais e conservadores, defendiam princípios diferentes. Com o golpe da maioridade, o período regencial, que ficou entre 1831 e 1840, termina no país, dando lugar ao Segundo Reinado. Durante seu governo, Dom Pedro II focou apenas no desenvolvimento econômico e social do país, sendo construídas as primeiras linhas telegráficas e a primeira estrada de ferro do país. Foi nesse período que as leis abolicionistas avançaram, começando com a lei de bioarbidem, lei Eusébio de Queiroz, teve a lei também, lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e, por último, a lei áurea. Essa é a sua parte, ó. Em 1871. Ah, falei certinho.